bem-vindas a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero compartilhar algo que eu aprendi sobre ser uma mulher aos pés do Senhor. E hoje, dia 8 de março, considerado o Dia Internacional da Mulher, eu creio que seja propício para a gente pensar um pouquinho da forma como a Palavra de Deus retrata o lugar da mulher, o seu valor, e também para nós o lugar melhor para nós estarmos, onde nós encontramos força, onde nós encontramos alegria, onde nós encontramos nosso valor, nossa identidade. Então é sobre isso que eu quero compartilhar, e também sobre nossas prioridades, onde que a gente tem gasto o nosso tempo, onde a gente tem colocado o nosso coração, nossa atenção, e isso faz toda a diferença no dia a dia e também no propósito da nossa vida por inteiro. Então, convido você a caminhar comigo mais essa reflexão. Eu quero convidar você, então, a abrir a Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 até 42. É um texto bastante conhecido, é um texto que nós, vira e mexe, nós mulheres cristãs, nos deparamos com esse texto. Ele sempre fala muito ao nosso coração, e é um texto que é sempre presente, porque nós mulheres temos a tendência de muitas vezes estar ocupadas demais, preocupadas demais e deixando aquilo que é mais prioritário de lado. Então eu queria convidar você a pensar comigo sobre esse texto, para nós refletirmos juntas, e não só pela situação que aconteceu, mas em especial pela postura de Maria ali. Então, eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar aí na Bíblia, Lucas 10, de 38 a 42, e diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Louvado seja Deus já pela sua palavra, e com muito cuidado e responsabilidade eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendo através dessa história, dessa passagem bíblica. Chamando atenção para o versículo 39, a segunda parte, quero repetir esse pedacinho aqui. Diz: Esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, essa posição nós podemos nos colocar ali, imaginando essa postura, essa situação que estava acontecendo, e a postura de Maria. Ela não estava ali somente de frente para Jesus, ou ao lado de Jesus, ela estava quedada, ou seja, ela estava rendida, prostrada praticamente, sentadinha ali aos pés de Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos, totalmente entregue a esse momento, E aí isso nos ensina muita coisa. Esse texto é muito rico para nós, mulheres, que sempre nos confronta em relação a prioridades, aquilo que nós temos colocado com maior atenção, gasto mais o nosso tempo no nosso dia a dia. Mas ele também nos revela preciosas lições
quando nós observamos a postura de Maria quedada diante de Jesus. E também essa postura nos evidencia a atitude do seu coração naquele momento. E eu separei aqui 3 pontos para nós refletirmos sobre a atitude quedada ali de Maria aos pés de Jesus. Primeira coisa que a gente percebe é que era uma atitude de dependência daquele que é o único que poderia suprir as necessidades da sua alma. Para Maria, estar quedada aos pés de Jesus revelava que ela estava diante daquele que era alguém que poderia trazer para o seu coração a saciedade sobre aquilo que ela necessitava, que poderia trazer para sua alma o conforto, as palavras que ela precisava ouvir, né? Talvez Jesus também talvez estava lhe chamando a atenção para algumas coisas, e ela estava totalmente dependente do Senhor. Essa postura mostrava isso. E a gente fica pensando, o que será que Jesus estava ensinando para Maria? Não é verdade? Na Bíblia não nos fala quais eram os ensinamentos, fala só que ela estava ali quedada a ouvir os ensinamentos. Mas nós podemos pensar que era algo realmente muito, muito precioso para Maria, a ponto dela esquecer do mundo naquele momento. Ela só queria estar ali aproveitando aquele tempo com Jesus, né? E pela postura de interesse dela, mostrava que era algo realmente precioso ao seu coração. Palavras que fortaleciam e alimentavam a alma de Maria. Então, quando nós vemos Salmo 34:18, diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A postura de Maria mostrava que ela estava quebrantada diante do Senhor, em dependência total do Senhor, e o Senhor estava ali perto dela. Da mesma forma, o Senhor está perto de nós, quando nós também nos colocamos nessa posição de dependência na presença dEle. Havia fome e sede na alma de Maria, e ela sabia que ela só seria satisfeita na presença de Jesus, ao ouvi-lo ministrar. E aí eu lembro das palavras de Pedro para Jesus em João 6,68, que diz: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E era isso que Maria estava desfrutando ali, das palavras de vida eterna de Jesus. Então, fazendo esse paralelo, né, eu posso imaginar que Maria estava realmente ali na presença de Jesus e comendo aquelas palavras, né, se alimentando, né, alimentando seu coração, recebendo essas palavras de vida eterna dentro da sua vida, dentro do seu coração, que com certeza fizeram diferença por todos os dias da sua vida, dali para frente, né? E ela era ali fortalecida. Mas enquanto Maria ouvia palavras de vida eterna do Senhor Jesus, Marta ouvia o quê? Marta ouvia o barulho das panelas, não sei o que ela estava exatamente fazendo de atividade ali doméstica, né? Mas ela escutava aqueles barulhos e escutava os barulhos também do seu coração, da sua mente, resmungando, reclamando, né? Porque quando ela falou para Jesus, ela já estava ali dentro dela, questionando, reclamando e lamuriando dentro do seu coração o fato de estar ali trabalhando sozinha. Quantas vezes nós nos vemos assim? Em vez de estar na presença do Senhor, ouvindo, buscando o Senhor, a gente está reclamando conosco mesmo, como se diz, né, um ditado, né, falando com nossos botões. Então, às vezes a gente está nessa situação, reclamando com nossos botões, resmungando, alimentando chateação no nosso coração, lembrando daquela pessoa que nos fez mal, lembrando daquele problema que está acontecendo e só vivendo em torno disso sem estar buscando realmente as palavras de vida eterna do Senhor. Mulheres fortes são as que reconhecem as suas necessidades e se abastecem na presença do Senhor. Se nós queremos ser mulheres realmente fortes,
nos dias de hoje, temos que abandonar a ideia de que o mundo traz de empoderamento pessoal. Nós ouvimos muito essa palavra, né? Que a mulher, ela tem que ser empoderada, forte, decidida, ativa. Nunca se buscou tanta atividade da mulher quanto nos dias de hoje, que a mulher tem que ser ativa dentro de casa, ela tem que ser ativa no trabalho, ela tem que ser ativa na sociedade. Ativismo parece que é uma palavra que está colada, né, no ser mulher hoje em dia. E não é isso que Deus espera de nós, né? Deus espera que nós sejamos mulheres fortes porque buscamos a presença dEle, buscamos a força dEle e nos submetemos a Ele. A nossa força vem de esperar no Senhor. É isso que a palavra de Deus diz também, não é verdade? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós não somos super, nós somos dependentes, carentes do Senhor. E é na presença dEle que nós nos fortalecemos e também nos tornamos veículo de força para outras pessoas, para o nosso lar, para aqueles que nos cercam, veículo de graça. Mas isso não vem de nós mesmas. Existe essa ideia distorcida da mulher super. E isso não é verdade, minhas irmãs. Nós somos carentes de Deus. E se nós temos algo de bom para transmitir, vem do Senhor também. Então, quanto mais nós estivermos cheias dele, mais nós também transmitiremos isso para aqueles que estão à nossa volta. Uma frase aqui meio antagônica que eu coloquei: para nos mantermos de pé nesse mundo, precisamos viver quedadas aos pés do Senhor, nutrindo nosso coração na dependência dele e provando diariamente da sua graça. Então, é isso. Fortes, mulheres que fazem a diferença são aquelas que estão quedadas, rendidas, submissas na presença do Senhor diariamente, porque a nossa força vem dele, a nossa graça também, o amor que nós podemos transmitir de maneira correta para os nossos queridos em casa, maridos, filhos, para as pessoas que nos cercam, só pode ser verdadeiro se ele for alimentado na presença do Senhor. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos, né? Atitude de dependência e rendição àquele que é o único que pode suprir as necessidades do nosso coração. A segunda coisa que a atitude de Maria nos mostra referente à atitude do seu coração, né? Não só ali externamente, mas que mostra como ela estava dentro dela, né? O seu coração estava, é de que ela mostrou uma atitude de quem busca intimidade e presta adoração àquele que era Senhor sobre qualquer outra coisa em sua vida. Então, na medida que ela estava ali, daquela forma, diante do Senhor, ela mostrava também reverência, intimidade, adoração. Ela mostrava quem era de verdade o Senhor na sua vida, né? Então, a prioridade que Maria deu a Jesus mostrava que, para ela, ele era Senhor acima de qualquer atividade ou compromisso que surgisse naquela hora. Só ele merecia sua total atenção e reverência, e ela não poderia desperdiçar, veja bem, ela não poderia desperdiçar a oportunidade de oferecer seu tempo e atenção a qualquer outra coisa de menor importância. Ali fala que Jesus, ele parou na casa de Marta, né? Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa e ela tinha uma irmã chamada Maria. Jesus estava então ali, dá a entender para nós, né? Na casa de Marta e Maria também ali, mas a anfitriã da casa acabou sendo realmente Maria, que deu esse tempo de atenção. Marta estava mais preocupada com as outras coisas, né? E Maria entendeu que ela não podia desperdiçar aquela oportunidade de estar com Jesus, que nem um compromisso, nada que pudesse ser necessário fazer, era mais importante naquele momento. E isso foi respaldado por Jesus no final, né? Quando ele fala aquelas palavras para Marta.
fala: Marta, Marta, você ficou aí se agitando, correndo de um lado para o outro. Maria escolheu a melhor parte, da qual ninguém poderá tirar. Então mostra que Maria estava ali com a atitude certa, né? E buscando intimidade, adoração com o Senhor, e revelava então isso sobre a atitude, a postura dela. Nós somos suscetíveis ao apego às coisas transitórias, passageiras desse mundo, e temos muita facilidade de nos amarrar com a nossa rotina de afazeres, obrigações, ou até mesmo com as questões complicadas do nosso coração. Então, isso acontece conosco, né? Nós temos muito esse problema de acabar nos emaranhando com as coisas, com as atividades, com os compromissos e até mesmo com as preocupações, com as coisas que precisam acontecer e que a gente quer que aconteça e resolva logo, né? Queremos também tudo muito resolvido, muito feito. Aí a gente acha que depois daquilo passou, agora eu vou me acalmar. Não, mas a gente arruma outras coisas para se preocupar também. Próximo dia já tem outros desafios e a gente está sempre correndo atrás do vento, como diz a palavra de Deus, né? Por causa dessa ansiedade pela vida. E a palavra de Deus nos fala para a gente tomar cuidado com isso, para a gente não viver ansioso com coisa alguma, porque não é isso que é o desejo de Deus para o nosso coração. Então, a atitude de Maria nos mostra que diante da doce e preciosa presença de Cristo, nenhuma outra coisa pode ter lugar de relevância maior. Nada era mais importante para ela naquele momento, a não ser estar na presença do Senhor, em uma atitude de adoração àquele que era mais importante do que qualquer outra coisa. Num tempo que se exige de nós, mulheres de uma sociedade que vivemos pós-moderna, que nós tenhamos uma rotina ativista quase que insustentável, o Senhor nos chama a buscar tempo com Ele, tempo de quietude, tempo de consagração. É um desafio para nós, minhas irmãs, para mim, acordar todo dia e saber que eu preciso separar tempo para o Senhor e entender que eu só vou dar conta dos afazeres se eu primeiro estiver na presença dEle. A questão da nossa vida devocional, ela não é uma obrigação para nós cumprirmos diante de Deus, é uma necessidade. Quando nós entendemos isso passa a fazer parte da nossa vida como comer, como beber, porque nós não suportaremos, nós não vamos dar conta e nós não vamos fazer direito, administrar a nossa vida direito, administrar o nosso lar, o nosso trabalho direito, se nós não fizermos isso, inspiradas por Jesus, inspiradas pela palavra dele e com o coração abastecido dele e com o coração também leve, porque é difícil dar conta das coisas quando o nosso coração está tão pesado, cheio de frustrações, cheio de preocupações, um coração cheio de necessidade de aprovação, necessidade é como se a gente não se realizasse se não fosse fazendo coisas, não é verdade? Eu digo por mim, a gente parece que precisa estar sempre fazendo, sempre realizando coisas para a gente poder sentir que a gente é útil, e não é bem assim. Nós temos sim, temos que ser operosas, temos que ser diligentes. A palavra de Deus chama muita atenção sobre a preguiça, mas nós também temos que entender que nada disso vai funcionar direito. Como eu coloquei aqui, uma rotina quase que insustentável para nós, né? Que causa para nós esse ativismo excessivo, doenças até. Então só vamos conseguir ter equilíbrio, que é o que a palavra de Deus diz para a mulher ter, para o servo de Deus ter, tanto homem quanto mulher, é buscar o equilíbrio. E só vamos conseguir ter isso do jeito de Deus, não é do nosso jeito.
né? Então isso só vai acontecer quando nós fizermos as coisas debaixo da direção do Senhor, fizermos para o Senhor. A atitude de adoração de Maria mostra pra gente que tudo que a gente for fazer não é para nós mesmos, nem para aqueles que a gente serve, é primeiro para o Senhor. A nossa vida é uma vida de constante adoração, seja secando uma panela, uma louça, né, lavando uma roupa ou fazendo coisas para vender, tudo é para a glória de Deus. E só vamos fazer dessa forma, com essa atitude, se Ele estiver presente no nosso coração como prioridade. Se a vida com Ele for prioridade. Não podemos atribuir amor, reverência, dedicação e adoração a nenhum outro, nem nada na nossa vida, como Deus, que ocupa o espaço de Deus, a não ser aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus. Muitas vezes nós acabamos nos apegando a coisas, a nossas atividades, para suprir um vazio no nosso coração que essas coisas não vão suprir. Somente a presença do Senhor é capaz de fazer isso em nós, tá? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, a atitude de Maria também era de rendição, de total entrega e sujeição ao Senhor. A posição de Maria aos pés do Senhor demonstrava que ela estava ali desarmada, vulnerável, humilde. Ela se mostrava submissa ao que ele lhe falava e completamente receptiva à voz do seu Senhor. Maria estava totalmente desarmada. É assim que nós temos que estar, porque o Senhor já nos conhece. O Senhor já sabe o que está acontecendo com a gente, o Senhor já sabe como nós somos, o Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe das nossas debilidades, o Senhor sabe das nossas falhas, e Ele nos ama assim mesmo. E Ele quer que nós estejamos ali na presença dEle, totalmente vulneráveis mesmo, né? Desarmadas, abertas, sinceras, para receber a sua palavra e ser transformadas por ela. Será que também temos nos rendido verdadeiramente a Jesus? Ou estamos nos debatendo, agitadas de um lado para o outro? Eu me lembro de uma experiência que eu tive com uma aluna, quando eu era professora no jardim, e eu tinha uma aluna muito elétrica, né? Muito agitada, muito assim, bem imperativa, né? E teve uma vez que eu estava precisando que ela parasse ali, porque ela estava correndo de um lado para o outro, agitando tudo, e aí eu peguei ela no colo e abracei ela, e ela se debatia no meu colo e falava: me solta, titia, me solta, me solta, me solta. Ela ficava assim, eu abraçada com ela ali, e de repente ela começou a chorar, mas chorar, e ela se rendeu no meu ombro, deitou a cabecinha, né, botou os bracinhos, e ela chorou tanto, e aquilo marcou meu coração, porque depois eu vi o tanto que ela saiu aliviada. Aquela agitação dela mostrava coisas que estavam perturbando a mente e o coraçãozinho dela. Então, quando ela finalmente ali se rende, né, chora, desabafa, joga para fora, aquilo traz um alívio para ela, e ela percebeu que o meu colo naquele momento era um colo de amor, de acolhimento para ela. É isso que nós precisamos, minhas irmãs. Muitas vezes somos Eduardinhas, se agitando para lá e para cá, correndo para lá e para cá, e a gente precisa estar no colo de Deus, chorando, colocando nossas dores. A gente às vezes se ocupa demais para distrair dos problemas, para não ficar pensando, mas não é isso, não é isso. Isso não vai resolver o nosso problema, né? Nós temos que estar na presença do Senhor mesmo, chorar se preciso, abrir o coração e confiar plenamente no agir do Senhor a nosso favor, porque é isso que Ele promete e é isso que Ele quer fazer por nós. Temos às vezes um coração difícil, resistente de se render, muitas vezes orgulhosas, controladoras. Às vezes agimos como se fôssemos aqueles malabaristas que pegam as bolinhas e ficam controlando várias bolinhas de um lado para o outro.
Muitas vezes nós nos colocamos nessa posição, tentando manter tudo sob controle, casa, filhos, marido, trabalho e até mesmo ministério na igreja. Muitas vezes, até a obra de Deus nós tentamos fazer dentro do nosso controle, da nossa forma, né? E isso não pode estar certo, minhas irmãs. Não somos bênção e nem somos abençoadas em nossas ações se o nosso coração não estiver primeiro rendido aos pés do Senhor. A esposa controladora, ela enfraquece a liderança que Deus atribuiu ao seu marido. E ela acaba assumindo uma posição e responsabilidade que não são dela. Eu lembro de uma palavra que mexeu muito comigo, né? Eu já caí nesse erro de tentar ser muito controladora em casa com meu esposo, né, meus filhos. E eu me lembro de uma frase que a irmã Dulce Santana, ela era na época do Palavra da Vida de Atibaia, né? Trabalhava lá com seu esposo, hoje eu não sei mais, me parece que eles são missionários fora do Brasil. Mas ela falou uma frase uma vez, numa conferência que ela pregou lá no Pará, e ela falou assim: você não é Espírito Santo na vida do seu marido. Para de achar que você é o Espírito Santo na vida dele, porque você não é, Deus não te deu esse papel. E aquilo me impactou, porque eu falei assim, verdade, às vezes eu quero convencer, às vezes eu quero ficar mostrando, quero ficar falando, quero ficar condicionando as situações, e não é isso que Deus quer de mim, né? Quem faz a obra é Ele, sempre. Nós somos auxiliadores e fazemos bem esse papel com sabedoria, quando estamos primeiro na presença do Senhor. O caminho da sabedoria é admitir que não sabemos. Precisamos aprender com o nosso mestre. Um exemplo bíblico, né, está lá em 1 Pedro 3, 1 e 2, que fala que... Deixa eu abrir aqui, para eu não citar de forma errada, equivocada, mas 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2, diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. É só essa parte aqui. Então, olha que interessante. Fala aqui para nós que nós vamos ganhar nossos esposos pela palavra, pelo nosso bom procedimento, né? Aqueles que não obedecem à palavra, pelo nosso bom procedimento. Não é pelo tanto que a gente fala que a gente vai convencer, mas pelo nosso bom procedimento. E quanto aos filhos, muitas vezes queremos persuadir nossos filhos pelo muito falar. Parece que a gente precisa convencer eles, né? E fica insistindo, fazer eles cair a ficha, né? Pelo muito falar. Mas se o nosso ensino não for resultado de uma vida inspirada pelo Senhor, nossas palavras soam vazias e até irritantes. Quantas vezes nós temos que observar isso? Que nós estamos, às vezes, irritando nossos filhos, porque eles não estão vendo em nós aquilo que nós estamos cobrando deles. Isso é muito perigoso, né? Precisamos tomar cuidado e falar sim, aconselhar sim, mas principalmente orar, colocar a vida deles na presença do Senhor e deixar o Senhor agir no coraçãozinho deles. Precisamos, queridas, como diz aquele velho cântico, né? Soltar o cabo da nau, nos esvaziar dessa carga pesada que nós mesmas assumimos e nos quedar rendidas aos pés do Senhor, que é o lugar de entrega e de consagração. A mulher sábia é aquela que sabe que precisa aprender a aquietar a voz do seu coração impossível, para estar na presença de Deus, ouvindo o que Ele quer dizer e renovando a sua fé diariamente. E aí então, com esse coração rendido, saciado e adorador, estaremos prontas para servir ao nosso Deus, com alegria, com as motivações certas, e as nossas obras vão testificar de verdade a nossa fé alicerçada em Jesus. Nenhum momento aqui a gente vê que Jesus,
assim, o que ele chama a atenção de Marta não é por ela estar fazendo, mas por ela estar fazendo no momento que ela precisaria estar aproveitando a presença dele. E também, com certeza, ele conhecia a atitude do seu coração, também pela atitude que ela estava ali fazendo, né? Tão preocupada e tão chateada, frustrada, porque a sua irmã estava com Jesus e, em vez de estar também tomando isso como exemplo e buscando a presença do Senhor. Então, fica para nós algumas coisas importantes, né? Esses 3 pontos que eu coloquei. Atitude de dependência daquele que é o único que pode suprir as necessidades da nossa alma. Atitude de quem busca intimidade e presta adoração àquele que é Senhor sobre todas as outras coisas da nossa vida. E atitude de rendição, de total entrega, de sujeição ao Senhor. Num mundo que prega que lugar de mulher é onde ela quiser, quantas vezes a gente escuta isso nos dias de hoje? A palavra de Deus nos revela que o lugar da mulher sábia é estar rendida aos pés do seu Senhor e Salvador. Uma mulher de valor se coloca nesse lugar. Somente assim, com o nosso eu quedado, rendido aos pés do Senhor, com a consciência de que dependemos dele, para preencher as necessidades da nossa alma em sua presença, e com o coração no altar da intimidade e adoração, aí sim seremos mulheres plenas, cheias da graça de Deus para servir e fazer a diferença em todos os lugares, no lar, no trabalho, na igreja, onde mais Ele nos colocar. E aí, minhas irmãs, nós seremos Marias, aquelas que escolheram a boa parte, da qual ninguém poderá tirar de nós. Eu desejo para você um feliz Dia da Mulher, que você encontre seu valor, seu propósito, entendendo a necessidade de se render aos pés de Jesus. É ali que nós encontramos de verdade a satisfação para o nosso coração e encontramos a fonte de todo amor, de toda graça, para que a gente possa servir a Ele com alegria em todos os ambientes, todos os lugares que a gente estiver, porque só em Jesus a mulher pode ser realmente plena, feliz e encontrar o seu valor. Um grande abraço, feliz Dia das Mulheres e até mais.